Boa noite, amigos. Mais uma edição do podcast Os Copeiros no ar. Nesta sexta-feira 13, mas não tem nada de azar, não. Hoje é um dia de muita sorte e vocês já vão entender por quê. Sempre com o patrocínio, o podcast Os Copeiros, sempre com o patrocínio da borracharia do Gelson, ali na Afonso Pena, número 14. Se você tem seu carro tem algum problema de pneu, passa lá na borracharia do Gelson que ele resolve na hora. E também, lógico, sempre aquele grande abraço ao nosso querido Vladimir Matos. Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite a todo mundo que acompanha mais uma edição do podcast. Podcast? Não vamos falar de gatos. Podcast Os Copeiros, aqui no canal Só Esportes. Aliás, é uma boa ideia você deu, hein? É? Pô, alguém quiser fazer um dia um podcast sobre gatos, pode fazer podcast. Tá, mas eu não vou participar. Não é a nossa ideia. Nós estamos fornecendo ideias para outras pessoas. Eu não tenho lugar de fala nesse tema felino. Então por isso, a gente tá fornecendo ideias para outros. Tá bom. Legal, estamos aqui mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanha o programa, que vai acompanhar depois, que o programa vai ficar salvo nas nossas redes, no Facebook, no YouTube, etc. Vai ter um papo muito bom com quem é referência no jornalismo regional aqui, um caráter enorme, uma figura muito legal que o Ted vai apresentar agora. Por essa apresentação vocês já vão entender por que eu disse que hoje é uma sexta-feira 13, mas é um dia de muita sorte, porque a gente conta com a presença de Eduardo Silva, coordenador de esportes do Grupo Tribuna. Tudo bem, Edu? Alô, Ted! Alô, Ted! Como eu sempre falo, alô, Anderson Firmino, um abraço para toda a equipe aqui, um prazer estar com você, já tinha prometido outro dia, só participei por uma rápida gravação, né? Mas acompanhei o sucesso dos programas com os convidados especiais e falando aí de um assunto que a gente gosta muito. Estamos aí à disposição para bater papo. Exatamente. A gente até brincou com o Edu antes de ele vir para cá um pouco mais cedo. Falou, Edu, a gente vai falar hoje sobre o que a gente tinha falado? Rugby no Sudão. Rugby no Sudão, exatamente. O ascendente rugby no Sudão. Quer começar, Edu? Falando do... Não, vamos deixar para o próximo. Vou estudar para tentar ajudar um pouco no próximo. Maravilha. Por favor, Anderson. Não, aproveitar a presença do Edu, né, aqui com a gente, o cara que a gente conhece há muito tempo, como eu falei, referência no jornalismo na Baixada. Você falou antes, quantos anos de Grupo Tribuna? Vou fazer 31 dia 1º de fevereiro na TV, mas eu fiquei 1 ano e meio no jornal quando eu voltei e antes 3,5 na rádio, né? Então são 36 já. 36 anos de Grupo Tribuna. Quase a sua idade, hein, Anderson? E a do Ted também. Pertinho da minha. Eu que acabei de fazer 34. Viu? E o Edu, assim como eu, como o Ted, saímos, né, recentemente aí de uma cobertura de fôlego, mas impressionante a repercussão que teve o trabalho que o Grupo Tribuna e a empresa como um todo fez da despedida do adeus ao Rei Pelé. Em particular, um momento que também foi muito importante, além do caderno impresso que a gente fez, que foi reeditado. Que, aliás, ainda repercute. Ainda repercute bastante, mas um item dessa coletânea de momentos, assim, sem dúvida, foi o especial que a TV Tribuna veiculou naquele sábado, dia 31, né, dia 31 de dezembro. Tá disponível no Globoplay, né, pra quem quiser assistir, tá lá, na aba Tribuna Esporte lá, Tribuna Esporte, tá lá. Assisti de novo, né, na verdade. E queria saber do Edu, como é que foi a confecção daquele especial, assim, como é que foi o trabalho, assim, foi apresentado pelo Leonardo Zanotti também, teve participações de outros jornalistas, enfim, queria que você falasse um pouco desse programa especificamente. Olha, o Anderson, o Grupo Tribuna, né, se mobilizou para esse momento tão especial. É um assunto que todo mundo tratava com sutileza, com delicadeza, por se tratar da nossa referência maior no futebol, o Rei Pelé, mas todo mundo sabia que em algum momento isso chegaria, especialmente nessa última internação. Vários colegas nossos já imaginavam que ele não teria condições, tamanhas as comorbidades que ele apresentava, de sair daquela internação no Aster, que foi no dia 29 de novembro, né? À tarde. Então, você vai se preparando para esse momento. Faz parte do jornalismo, a vida inteira foi assim. Quando uma grande personalidade passa a apresentar problemas, você inicia uma pesquisa. E com a pessoa, poxa, mas se ficam secando, ficam gorando? Não. Faz parte do trabalho. Cada profissão tem a sua característica. E nós pesquisamos apenas a vida do Pelé. E ficou tudo guardado, certo?
torcendo para que ele se recuperasse e saísse, que dessemos a notícia da saída dele sorrindo do Einstein, né? Todo mundo torcia por isso. E nós que convivemos, vocês têm aquela foto histórica lá que ele sugeriu trocarem os braços, né? Cruzarem os braços, trançarem, né? Gosto muito dele, como todo mundo gosta. Nós tínhamos um material guardado, nós tínhamos matérias especiais para todos os telejornais já programadas, e aí para o sábado, quando surgiu a oportunidade, na sexta à tarde, quinta foi perguntado e na sexta definido que a gente ia fazer o programa, na sexta de manhã. Então, acabando o Tribuna Esporte de sexta, colocamos a mão na massa, eu, Leonardo Zanotti, cabe aqui um agradecimento ao Edilson Iléu, ao Danilo Santos do estúdio e ao Marcelo Junqueira, diretor de TV, que montaram um cenário especial e diferente para aquele programa, e a gente cuidou do conteúdo. Tínhamos matérias já inéditas do Rodrigo Nardelli e da Adriana Coutinho, aí juntamos depoimentos, principalmente do melhor amigo do Manuel Maria, do Clodoaldo, aí teve a crônica de encerramento, que mexeu com muita gente, porque tocou num ponto que a gente vive, né? Todo mundo fala pra gente a vida inteira, na faculdade, depois formado, não vai misturar as coisas, você não pode se envolver, não vai chorar na matéria. Era o Pelé, que todos nós tratamos diferente a vida inteira, né? Ontem alguém me falou, puxa, mas chegar perto do Pelé já era diferente. Exatamente. Sim. Né? Como estudante, como formado, como veterano, que nem eu, é a mesma emoção, porque era simplesmente o melhor do mundo. Então, foi um programa que agradou pela repercussão que nós recebemos, sentimos, principalmente pelo carinho e pela homenagem. Foi um programa em homenagem ao Pelé, aos familiares dele e aos fãs dele. Por isso que o programa agradou, porque foi feito com o sentimento, com o coração, de material que estava gravado ou inédito, para que pudéssemos fazer essa homenagem de despedida ao ídolo maior de todos nós. E eu fico pensando, Edu, se esse programa, o falecimento do Pelé tivesse acontecido em um outro momento, né? A TV Tribuna já está com 31 anos, vai fazer agora em fevereiro, né? 1º de fevereiro, né? Isso. Faz agora. Eu fico imaginando se em outro. E eu não falo só da TV Tribuna, eu falo da televisão em geral. Eu fico imaginando como é que seria essa cobertura com outro tipo de tecnologia, essa pressa toda que até a gente já tem com muita tecnologia. Imagina sem que você conhece tão bem, né? É verdade. São tempos diferentes que a gente vive, né? Eu comecei com a máquina de escrever ainda na redação do jornal A Tribuna, comecei em rádio, claro, mas quando fui para o jornal em 91, o Esporte tinha 8 pessoas, se eu não falhar com a memória, Sérgio Luiz Correia era o editor, tivemos o Gerson Moreira Lima de subeditor, o Adelto Gonçalves, Nilson Duarte, infelizmente o Serginho e o Nilson não estão mais entre a gente, né? Estão mais entre nós, José Luiz Araújo, José Gatão, Chico Carvalho, convivi com muitos colegas, José Roberto Max, José do Bairro, convivi com muitos colegas bacanas. Eu aprendi Carlos Eduardo Correia de Souza, ou Carlos Eduardo C. de Souza, como gostava o editor Márcio Calves. Muitas lembranças boas. Então comecei na TV e no rádio com a máquina de escrever. Quando eu fui para a TV já tinha um computador, aqueles mais antigos, tal. E as coisas foram mudando. Quando eu entrei na TV não tinha celular. Hoje tem celular, naquela época do celular só ligava e recebia ligação. Hoje ele fotografa, manda mensagem. Até liga, inclusive. Até liga, exatamente. Então o mundo foi mudando e a gente vai se adaptando à situação. Acho também que assim como seria diferente a cobertura há 20 anos, também seria muito maior a repercussão. Mas foi grande, mas seria ainda maior a repercussão do Pelé se fosse há 10, 20 anos. Com a idade que ele teria, até retrocedendo. Exatamente. A lembrança seria maior de muita gente. E muita gente que não está mais entre nós, que teriam depoimentos importantíssimos, estaria aqui para fortalecer essa imagem do rei do futebol. A gente brinca lá na redação do Grupo Tribuna, porque o esporte ele fica numa sala separada mas eles vão sempre coligados, sempre conversando, sempre interagindo com a gente ali. E nesses dias que antecederam a morte do Pelé, toda vez que a gente viu o Edu saindo da sala com o celular na mão, é verdade. Dava aquela... Meu Deus. Aconteceu algo. Isso aí é que dá você chegar numa certa idade. Viu? O pessoal ficava me seguindo com os olhos. Bruno Rios, né? Bruno Rios, Serjão, Luciana, Karina, Marcelo, Rafael. Esse pessoal me perseguiu com os olhos nesses dias, né? Anderson Firmino, Ted, todo mundo. E é engraçado, não só os mais velhos, os intermediários, como os recém-formados também. Eu brincava com a Brenda, com a Giovana. Atenção, porque você tem que se preparar
com o conhecimento do assunto, com a responsabilidade de falar de um ídolo dessa magnitude, e também a vida segue, estão sendo feitas outras matérias, Sim, então você se sim. preocupa com tudo, né? Então foi um clima amistoso, porque a gente trabalha assim, e ficou atento, brincando, no bom sentido, e respeitando o momento, inclusive da família, de situações que a gente não invadiu o espaço e não queria tirar a privacidade da família. Não há dúvida. Deixa eu ler uma mensagem aqui que chegou aqui do Murilo Tauro. Murilo Tauro, que meu esteve amigo. aqui, inclusive, na semana passada, junto com a Nina Barbosa, junto com o Bruno Gutierrez. Hoje, com o Fábio inclusive, Lázaro. íamos almoçar hoje, mas um problema de agenda, né? No caso, a chefia da Globo veio sem avisar aqui praticamente. Sim. Eu pelo menos não sabia, então tivemos que cancelar e adiar o almoço, que sairá em breve, meu amigo Murilo. Seria um almoço, então? Ou seria hoje. É mesmo? Foi adiado. Sensacional. Aliás, é verdade. O Edu lembrou, né? Eu topei lá com o Zé Gonzalez. Zé Gonzalez, o chefe do esporte da Globo. Esteve que é de lá, Guarujá, né? O Alexandre Lopes levou ele lá. Inclusive, eu até esqueci de falar o Alexandre Lopes não sabe. O Zé Gonzalez sabe. Eu assisti o TCC do Zé Gonzalez. Opa, grande. Ele é formado um ano antes de mim, no Santa. E eu fui assim, foi um TCC que ele fez sobre o Jabaquara, né? Jabaquara, botando o Jabaquara em campo, era um livro, Na turma do reportagem. Heitor, né, Ted? Oi? É da turma do Heitor, né? Do Heitor Da turma do Heitor. O basquete perdeu um grande jogador, mas o jornalismo ganhou um Ganhou. grande profissional. Inclusive, eu me lembro que no TCC, quem foi assistir o TCC foi o próprio presidente de Jabaquara. Na época que era o Djalma Fischetti. Estava foi lá no bloco D. Daquele título do Jabaquara, né? Com Joel, com Vado, com o Tininho, o Valdir Gomes, um time que... O Joel, citei, o goleiro, né? O técnico Gilberto Pereira, um time que fez história lá. É verdade. Diga lá, Anderson, você ia falar. Não, você leu o recado do Murilo. Ah, sim, o Murilo falou o seguinte: se eu soubesse que esse seria o convidado, teria ido também. Seria um prazer, hein? Aí ele até brincou aqui: o Edu foi almoçar com o meu futuro chefe, uma pena. É isso aí. O Murilo merece aí crescer na profissão, porque é muito interessado, muito dedicado. Fizemos um programa de rádio lá na Tri FM Resenha, da Tri, e nos domingos ao fim da tarde, né? E o que acontece? Alguns assuntos que o mais velho levantava, ele já tinha informação, já tinha conhecimento, já tinha lido, já tinha se informado. É muito bacana. Eu falo para os jovens, e agora especialmente com a cobertura do Pelé, eu mandei mensagem, eu sempre gosto de fazer isso, para os estagiários, para os recém-formados, falando da importância de conhecer a história. Sim. Muita gente só deu valor depois de ver o sufoco que passou diante de assuntos que não se dominava. São jovens, são pessoas recém-formadas, é mais difícil. Mas você tem, em qualquer circunstância que você vai trabalhar em qualquer atividade, se inteirar de tudo que é possível sobre aquela atividade. E o Murilo, quando trabalhou com a gente no rádio, esse programa aos domingos, o Anderson foi lá, você também foi, os dois, né? E quando a gente tocava em qualquer assunto, ele já estava pronto para responder, para interagir. Isso é raro, né? Vocês já são uma geração mais adiante, eu sou mais velho, vocês estão intermediários e o Murilo é mais novo, né? Então, mas você vê o interesse dele, a vontade dele de aprender, então eu aposto muito no Murilo, que tem muito futuro pela frente. Sabe que essa é uma preocupação que eu praticamente tenho. Você vai até abordar um negócio que eu pensei. Que a sensação de que muitos assuntos não são levados adiante porque não tem o conhecimento do pessoal muitos que estão trabalhando hoje. Não, eu ia falar de outra coisa, mas tem a ver. Se morre um ex-prefeito, um ex-vereador, exato. Tipo, a pessoa, quem é? Exato. Aí vai ter que bater na porta sua, do Rafael e outros que tem um conhecimento para poder puxar pela mão. E a gente sabe que a agilidade do jornalismo também não permite que eles fiquem o tempo todo levando pela mão. Então como é que dá para equilibrar isso, colocar... Eu acho que isso se faz como a melhor fórmula de qualquer redação, unindo jovens talentos, recém-formados, intermediários e veteranos. Porque na cobertura do Pelé, muitos jovens iam me procurar, muitos me ligavam e perguntavam, e eu vou dar um exemplo até fora da Globo. Quem veio ser repórter, no caso da cobertura do Pelé, foi o Oswaldo Pascoal, que é o comentarista dos canais ESPN. E o que aconteceu? O Pascoal, com certeza, pelos que eu vi, era o repórter, o jornalista mais experiente que estava na cobertura. Sim. O que acontece? O Afonsinho, que jogou com o Pelé no Santos, o craque do Botafogo, o primeiro homem a lutar pela liberdade do jogador, do passe livre, ele chegou, foi na direção do Pascoal. O neto do Mauro Américo foi na direção do Pascoal.
porque essas pessoas têm como referência quem viveu tudo isso. Sim. Então, uma redação boa é justamente essa. Você tem veteranos, intermediários e jovens. Não estou falando em causa própria, não. Meu tempo daqui a pouco acaba e está tudo certo, porque tudo que é combinado não é caro. Mas é necessário que você misture as gerações, porque senão, já aconteceu, você tocou num ponto de político, morreu, certa ocasião, Silvio Fernandes Lopes, e a redação de várias redações, não a nossa, várias redações da região perguntando, mas quem é ele? Um dos mais importantes políticos da nossa história. Então, alguém tem que saber para destrinchar esse mistério, entre aspas, e a cobertura sair, senão não vai sair nada. Por isso que uma geração só com veteranos não é boa, porque pode ganhar em história e perder em agilidade, e só com jovens não é, porque ganha em agilidade e perde em conhecimento. Então é isso que a gente tem que procurar a vida inteira, misturar essas pessoas. E os jovens precisam sim se interessar pela história, seja do esporte, do ramo que eles trabalharem, o setor que eles trabalharem. Porque isso eu insisti para os mais jovens. Vocês viram a diferença de saber um pouco de história? E até hoje, para quem está vendo a gente, é impressionante. Foi no dia 29 de dezembro que ele morreu. Nós estamos no dia 13 de janeiro. Não há um dia, eu escrevi esse texto, o Val leu no Tribuna Esporte, não há um dia que a gente não receba uma sugestão de pauta de alguém que viveu com o Pelé, alguém que marcou o Pelé, alguém que sofreu um gol. É o orgulho das pessoas que levaram o gol do Pelé. É goleiro, o Sérgio Gomes do Guarani, que levou os últimos 2 gols. O Estevão, que marcou ele, não sabia como marcar, ele fez aquele golaço de fora da área. Quer dizer, é o prazer de falar, eu joguei contra o melhor do mundo, eu levei um drible, eu levei um gol. Enfim, qual é outra pessoa no mundo que faz você se dar mal, entre aspas, porque marca um gol, dá um drible e as pessoas andam reverenciando? Por isso que Pelé é diferente de tudo, e foi essa comoção por isso. Exatamente. Até em cima do que o Anderson falou, Edu, eu não sei se é isso também, acho que tem a ver. De repente, essa bolha que a segmentação cria. Aliás, quando nos inícios dos anos 90 a gente falava, a segmentação é o futuro, né? Sim. É o futuro da televisão, é o futuro da comunicação. Só que a segmentação atingiu um nível tão absurdo que a segmentação da segmentação da segmentação. E cria-se essas bolhas, né, Edu? Eu acho assim, e falei outro dia com um colega. Não é importante você ser apresentador, você ser repórter, você ser editor. O importante é você ser jornalista. O jornalista que procura a essência da nossa profissão, que é contar histórias, vai ter sempre um lugar para trabalhar. Porque ele vai procurar contar melhor a história, vai pesquisar, vai procurar as pessoas certas e vai chegar naquele nível de informação que a gente persegue dia a dia. Então a segmentação que parecia ser uma solução, mudou. E a gente vai mudando. Daqui a pouco vai mudar outra coisa também. O mundo é dinâmico e a gente tem, hoje uma palavra batida, mas verdadeira, a gente tem que se reinventar toda hora. Eu, obviamente, não sou ingênuo de achar que eu vou ficar a vida inteira na mesma empresa. Já são 36 anos, sou muito bem tratado e tenho muita gratidão. Se eu sair hoje, amanhã ou depois, vou sair com o coração cheio de gratidão. Mas eu já tenho meu plano A, B, C, D, E, F, G, H. Até um ponto é remunerado, depois não é, depois é cachê, depois a última é para ficar em casa criando, ou quem sabe ao lado dos meus pais, estão precisando de apoio, escrevendo, produzindo alguma coisa. A cabeça não pode parar, né? Você não pode parar por vários motivos. O mundo está caro, não é tão caro como era hoje, não é muito mais caro do que era no tempo dos nossos pais, que eu sempre falo, não tinha plano de saúde, o médico servia para todas as doenças, você não tinha o dinheiro do celular, do canal a cabo, plano de saúde, como eu falei. Então a vida ficou mais fácil. Você tem que equilibrar as finanças, mas tem que produzir, sair de casa, fazer alguma coisa para preencher a cabeça e viver feliz. É o que o Chico Anísio falava, né? O medo não era de ficar velho, era de ficar defasado. Exato. Mas você vai se adaptando. Não é a idade que faz um profissional ultrapassado, não. É a atividade. No tempo de ouro do Osmar Santos na Rádio Globo, que fez a Globo Excelsior, uma das pessoas mais velhas da equipe era o Jorge de Souza, que narrava a Fórmula 1, que apresentava programa, e o Jorge estava sempre se reinventando. O próprio Silvio Ruiz aqui, o saudoso Silvio, o saudoso Jorge, o Silvio estava sempre trabalhando. E você vê como é importante a atividade. O Walter Dias, que está aí até hoje, com 86 anos, né? Vai fazer 70 anos de carreira em 2023, nesse ano que nós entramos, ele tem a motivação de um recém-formado. Aliás, ainda mais do que um recém-formado, porque ele não para. Ele está na Portuguesa, ele está no Jabaquara, está no futebol feminino, está na internet, está no Instagram, está no Face.
Coisas que muitos jovens não fazem. Faz matéria, Faz grava matéria, boletim, enfim. Faz polêmica até Faz hoje. polêmica. É impressionante. A gente Pauta não... pra nós à vontade. Sim, a gente não sim. pode parar. Essa é a questão mesmo. Exatamente. Edu, eu falava do início da TV Tribuna, essas transformações que os meios de comunicação vivem, não só a televisão. Eu queria que você recordasse um pouco daqueles primeiros momentos, até hoje não, perdão, foi ontem ou anteontem que eu vi a Cristina Guedes passando Sim. ali. Vocês bateram, acho que um longo papo ali numa das salas ali. Aí me chamou a atenção a presença dela, lógico, ela volta e meia está lá. Mas lógico, não há como não associá-los àquele início, até afinal vocês fazem parte daquele início. Eu queria que você lembrasse um pouco daquele Parabéns, início. Baixada Santista. Está entrando no ar. É, em caráter experimental, a TV Tribuna. Canal Canal 18, 18, UHF. O HF. Pedro Luiz, né? Pedro Luiz de Luiz. Paula, a voz marcante do rádio, filho do saudoso Pedro de Paulo Neto, que deu o nome de Pedro Luiz em homenagem ao grande narrador esportivo Pedro Luiz Pauliello, né? De quem o Pedro de Paulo era fã. Bom, foi tudo assim. Eu trabalhava no jornal em 91. Em outubro, parecido, o Roberto me chamou se eu queria fazer um teste na TV e falou que o Carlos Manente ia me procurar. A equipe começou a ser formada pelo Carlos Manente, escolhido pela Globo, porque era um jornalista de Santos, Sim. que conhecia a televisão. O Manente chegou a ser editor do Fantástico em São Paulo, editor-chefe do Jornal da Globo, e foi levado para a Globo quando era editor de política do Estado de São Paulo. Foi o primeiro jornalista de política a ir para a TV, Carlos Alberto Manente. Então, para mim, um gênio. O Manente formou a equipe da televisão. A primeira pessoa que ele convidou foi a Cristina Guedes, que já tinha feito sucesso na TV Record, freela na Bandeirantes e freela na Globo. Então a Cristina foi a primeira repórter e a nossa referência. Então os repórteres eram Cristina Guedes, eu e o Paulo Borges, professor da Unisantos, está lá até hoje. Depois o Sérgio Williams substituiu o Paulo Borges e depois o Carlos Lopes substituiu o Sérgio Williams. Eu comecei como repórter, passei a editor de esportes, apresentador do Globo Esporte, o primeiro bloco local, que fazia muito sucesso. Todo o Brasil tinha um primeiro bloco local. Depois passei a chefe de reportagem, chefe de redação, e em 2005 fui promovido a diretor de jornalismo. A TV começou com 12 pessoas no jornalismo. A Fernanda Lopes, que voltou hoje, está no jornal, estava entre essas pessoas. Jorge Gutierrez, André Rittes, Fábia Larsen, a Carla, editora, o Alfredo, pai do Rafael Mota, o Alfredo Neto, estava nessa equipe, o saudoso Wagner Ioda, o Fábio Pires continua lá. Daquela equipe de inicial do jornalismo estamos eu, o Fábio Pires, o Edilson Ilhéu, o operador de câmera do estúdio. Acho que os três. Do jornalismo. Tem o Nelson, tem o Ayrton, tem o Menezes, pessoas que atuam em outras áreas. Então começou muito devagar. E durante 2 anos, infelizmente, né, de acordo com a oportunidade da época, só tínhamos os boletins. Sim. Não tínhamos os telejornais. Era um anseio da comunidade que os jornais entrassem no ar. E entrou meio de surpresa em 94, quando houve uma confusão no resultado do Carnaval. Quando foi informado para a Globo, eles não entenderam o recado, saiu o resultado distorcido, e aí o Manente disse: nós vamos estrear o jornal hoje. Ali feito ainda gravado, um bloco no estúdio da sobreloja do jornal A Tribuna. 1º de fevereiro de 94, né? Por aí. Eu não tenho a data precisa, mas é no início de fevereiro. E a Renata Canales apresentou. Não tínhamos link, não tínhamos a tecnologia que o Ted falou, e a gente fazia um jornal com o que era possível. O equipamento ainda era precário, estava trocando para no sistema que iniciamos, era um Matic, muito antigo. Saímos em 4, o motorista, o repórter, o cinegrafista e um operador de VT, de gravação, que saía com um cabo ligado à câmera e um gravador grande que dava o famoso play-rec para gravar as matérias. Então era precário. E a gente começou com 3 equipes na rua. A Cristina, se eu não estiver errado, a Cristina, o Serginho, o cinegrafista, que até hoje, imagino que esteja na Record local, Valnei, depois era eu, Ioda, Fábio Pires, Fábio Garcês, que chegou a dirigir, a outra equipe, a terceira, tinha o Alfredo Neto, tinha o Edilson, teve o Edson, o Ricardo, várias pessoas que passaram aí na história da TV e que fizeram história, né? Fazendo
matérias, cobrindo os primeiros problemas, porque a TV ela veio, porque antes das TVs regionais, as grandes redes só desciam a serra para falar da crise do Santos, dos problemas no Porto, da crise na refinaria. Com a presença de uma emissora local, que você fala desses assuntos, mas também tem um olhar positivo do que acontece de bom no Santos, no Porto, na praia, na refinaria, enfim. E antes do jornal que o Edu lembrava, né, ainda houve um bloco, era um bloco de São Paulo já também, ainda teve um pouquinho antes disso também, né? Sim, exatamente. Começou assim. Começou assim. Começou assim. Depois veio o Jornal da Tribuna, porque o segundo bloco era assim. E a gente fazia muita matéria para São Paulo. Essa foi a primeira destaque que apareceu. Eu fazia de manhã, fiz muito links do Bom Dia São Paulo antigo, que ainda vinha com a OMJ, a Unidade Móvel de Jornalismo de São Paulo, descia para cá. A Cristina fazia muitas coisas para o Jornal Hoje, Jornal Nacional, a primeira repórter a entrar no Jornal Nacional aqui da Baixada Santista, e brilhou muito, que a Cristina é uma das pessoas melhores profissionais que eu trabalhei no rádio, na TV. Ela tem uma visão de matéria, ela tem uma sensibilidade, uma intuição, e tudo isso fez dela um dos grandes nomes, para mim, um nome emblemático da TV Tribuna. Todas as pessoas que passaram foram importantes, mas a Cristina é a primeira que pôs a cara na TV, a primeira ídola, vamos dizer assim, do jornalismo regional, que influenciou muitas meninas a fazerem jornalismo. Ela é marcante por isso. Eu repito, todas as outras que vieram depois são importantes, mas a Cristina é emblemática justamente por essa entrada triunfal que teve na TV regional, a Cristina Guedes. A gente falava antes do programa um pouco dessa coisa das faculdades, tal, de dar dica pra faculdade, faz isso, melhor não fazer jornalismo, etc. não dá dinheiro, a coisa pro jornal é complicada, assim. Como é esse momento da comunicação, Edu, onde o jornalismo mostra sua força, ele é forte nos segmentos em que ele atua, nas várias janelas que tem, mas que a gente tem muito a coisa do influenciador digital, do online, assim. Então a pessoa põe na balança ali, você é jornalista ou você é influenciador digital? E acaba muitas vezes optando por ser influenciador e em qualquer vertente. Como é que você vê esse caminhar aí da comunicação de modo geral, não só na Baixada, como de modo geral? Bom, pela minha própria idade, eu sou um defensor do jornalismo, né, da faculdade, do diploma. Se tem problemas, ainda não inventaram nenhuma forma melhor de formar profissionais do que na universidade. Então, eu acredito que essas mudanças que a gente vive hoje, eu não tenho nada contra. Nada contra que você se comunique pela internet, que você seja uma sua própria empresa e faça tudo, tá? Mas eu sou do tradicional. Quantas vezes eu fui em faculdade conversar com os alunos e perguntar, mas no Face é muito mais rápido, a pessoa dá a notícia bem antes de vocês. Sim, muitas vezes a pessoa sai de casa, um influenciador ou qualquer pessoa comum, faz uma foto de um acidente, posta e mais rápido que a TV, que o jornal, que a internet do grupo mesmo, de qualquer veículo de comunicação, mas ela não tem o compromisso. Ela pôs a foto, postou e tchau. E se deu errado, se deu certo, o problema ela não checou, ela não tem nomes, ela não sabe de onde veio o carro, para onde vai, nada. Então é diferente. Estou dizendo dessas pessoas que usam simplesmente de forma individual esse trabalho. Eu respeito, eu não tenho nada contra, existem sites, inclusive, existem blogs, existem perfis que são importantes para contribuir para a modernidade e tal. Mas eu ainda sou do conservador, né? Pela minha idade, pela minha história, pelo meu estilo de trabalho. Ou seja, o jornalista é o contador de histórias que tem que se aprofundar, informar e se adaptar um pouco mais à velocidade que a notícia exige hoje, né? Não dá para ficar o dia inteiro produzindo uma notícia, mas você vai abastecendo, você vai pondo a primeira, daqui a pouco você já tem os nomes, daqui a pouco você vai crescendo. Eu acho que o trabalho de influenciadores, os positivos, eu acho muito bacana. Gente que quer colaborar com a sociedade, que faz trabalhos bacanas, que informam, que não desinformam, que agregam, porque trazem novidades legais. Tudo que é positivo eu gosto. Eu não gosto de nada sensacionalista, nada exagerado, nada que busque cliques apenas e através de sensacionalismo ou de notícias exageradas, não comprovadamente oficiais ou que já foram checadas. Então, é uma tendência, vai ter cada vez mais. Eu respeito quem faz. A pessoa tem que fazer uma opção, né? A gente estava falando antes aqui com o Anderson, quantas famílias não gostariam que o filho fosse jornalista porque tem receio do futuro dele. Eu acho assim, quando você gosta de uma profissão, você tem que abraçar.
e se entregar tanto a ela que você consiga o melhor possível. Claro que nem todo mundo vai ser o William Bonner, nem todo mundo vai ser Renata Vasconcelos, nem todo mundo vai ser o Datena, enfim. Há espaço para todo mundo e você tem que pesar quanto é importante o que você vai ganhar e como você vai viver bem. É impossível ter tudo? Não, mas você tem que trabalhar para isso, para conquistar. Como eu falo para os jovens assim, pô, mas eu queria apresentar o Jornal Nacional. Você sabe quantos anos depois o William Bonner sentou na cadeira? 20, 30 anos de carreira? Por aí. Então você tem que investir na sua carreira. Se formar com conhecimento, com aprendizado, com leitura. Eu sempre falo isso, tem que ler, tem que ler. Quem lê melhor, escreve melhor. E quem apura melhor, escreve melhor. Há no jornalismo, como no time de futebol, as características. Aquele que apura melhor, aquele que escreve melhor, aquele que edita melhor. Tem gente que às vezes nem tem o texto brilhante, mas tem o dom na televisão de contar uma história. A câmera gosta da pessoa. Essas pessoas têm um outro dom que nem todo mundo tem. Né? Tem o carisma, tem a simpatia, tem a forma de se comunicar. Cada um tem que procurar o seu espaço. Televisão não quer dizer que todo mundo tem que aparecer no vídeo. Você pode estar na retaguarda, ser feliz, fazer um bom trabalho, ter um bom salário. Há vários formatos, há vários caminhos para você encontrar a sua felicidade em qualquer profissão. Então, eu sou mais conservador, mas não tenho nada contra os influenciadores, especialmente os que fazem um trabalho positivo ou que, pelo menos, não fazem nada negativo e ficam vivendo de fake news. Eu acho isso terrível, lamentável. O tempo vai depurar, se Deus Sim, quiser. se Deus quiser. Sem dúvida. Sempre lembrando, pessoal, que o podcast Os Copeiros tem o patrocínio da Borracharia do Gelson, ali na Afonso Pena, número 14. Se o seu carro tem algum problema de pneu, você leva lá no Gelson que ele resolve o seu problema rapidinho. 991631573 e no 3327-9074. E lógico, não pode faltar aquele grande abraço ao nosso amigo Vladimir Matos, que em breve estará aqui também no podcast Os Copeiros. Edu, eu queria que... Um abraço ao Vladimir, que faz um belo trabalho. Fez na Portuguesa, né, no esporte amador, faz um trabalho muito bacana, que não aparece, mas que ele revela muita gente, ajuda socialmente muita gente, e desde o início se mostrou um empresário diferente atuando no esporte. Eu fico muito feliz aí de você estar, o Vladimir estar com vocês, porque ele é um cara muito bacana e muito correto. E você falou bem, Edu, ele ajuda muita gente, faz muita coisa e sem aparecer. Sim, ele é discreto, eu acho que é muito bacana. Parabéns, Vladimir. Fundamental. Então, eu queria que você falasse, eu falei um pouco mais cedo sobre TV a cabo, né? E o Edu, para quem não lembra, o Edu participou de um período da TV a cabo, no Sport TV principalmente, fazendo jogos. Acho que o João Antônio também, né? O João Antônio que me indicou. Então. Aquele período 96, 97, 98, um pouco até 99. 99. Queria que você falasse um pouco daquele momento, Edu, porque você pegou um período que a TV a cabo saía daquele experimentalismo, digamos assim, e já avançava por um caminho que estava se consolidando, não que até hoje, já mudou tudo de novo. E nesse meu tempo começou o pay-per-view, né? Exatamente, o pay-per-view começou em 97, o Edu pega esse período também. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse momento para ti. Eu trabalhava na Tribuna, eu era editor de esportes, facilitava muito. Eu tinha mais liberdade. Então, meu horário oficial, eu sempre trabalhei um pouco a mais, porque sempre gostei de ficar colaborando com tudo que acontecia. Então, de 96 a 99, eu era o editor de esporte, nosso repórter era o Vladir, no esporte, na TV, hoje na TV Cultura, né, diretor de esportes lá, e eu tinha mais liberdade. Então, o João Antônio, que estava no Sport TV, saiu e me indicou, porque somos amigos de infância, do BNH, da Guaibê, da Jurubatuba, jogamos bola ali juntos muito tempo. João era o camisa 10 do time porque o pai dele era o dono do time, então tá explicado. Só por isso. E aí que alguém tirasse a camisa dele. Mas ele jogava bem, vamos fazer justiça. Brincadeiras à parte, ele me indicou. Comecei não muito bem, que eu estava destreinado em TV ao vivo, em transmissões, mas fui ficando. Ao princípio fazendo vôlei, basquete, trabalhei com o Luiz Carlos Júnior, com a comentarista e jogadora Dulce Thompson, trabalhei com o Fábio Sormani, outro dia ele esteve em Santos, lembrou disso, ele era comentarista de basquete, uma autoridade no programa, mas fizemos transmissões. Franca, Mogi, algumas partidas eu fiz com o Fábio Sormani. Depois de um período no basquete e no vôlei, comecei a fazer futebol. Jogos do Santos, todos os jogos do Santos na Vila Belmiro eu fazia, mas também viajava, e com outros times, fiz jogos do Palmeiras, Corinthians. A minha última partida, por coincidência, eu falei isso no programa de vocês, no programa anterior, Só Esportes, né? Era, isso. com o J. Júnior.
Ah, sim. Ou foi com Verdade. vocês, também com o Douglas, acho que os dois, mas eu citei com vocês, eu acho. Em que o último jogo que eu fiz foi uma sexta-feira de 99, porque eu tinha sido promovido a chefe de redação, eu achei que aí ficava pesado ficar distante da redação em alguns momentos. Eu trabalhava mais quartas e domingos, mas tinha que sair quarta por volta de 16 horas quando o jogo era fora, e final de semana tinha que também atender o Sport TV. O último jogo foi Corinthians e Barbarense, o Beto ex-português Santista, jogava em Santa Bárbara, né? A narração foi do J. Júnior, comentário do Raul Plasma, e eu no campo. Foi o último jogo que eu fiz. Aí eu saí para me dedicar à chefia de redação. Foi um período bem legal. A primeira parte, acho que até chamava Top Sport, alguma coisa Isso, assim. até 93. Aí em 94 virou Isso. Sport TV. E a primeira equipe, o Reinaldo Miranda, que era o coordenador da primeira equipe, almoçou comigo semana passada. Ele veio a Santos procurar pedir um jornal especial do Pelé. Olha. Ele é santista, levou o jornal. E ele tem contato comigo até hoje. Aí na primeira parte, o narrador era o Carlos Fernando, Isso. o José Calil era o repórter, aí eles não renovaram, aí foi renovando a equipe. O Sócrates passou pelo Sport TV, O e outros Acácio nomes, Feringer. a Cássio Feringer, exatamente. Então, grandes nomes. Eu fiquei nesse período, trabalhei com o Luiz Carlos Júnior, o Júnior Maestro, que já estava nesse período no Sport TV, os repórteres que eu trabalhei na época, Paulo Lima, que saiu do meio, estava na Fox até pouco tempo, está morando na Bahia, falei com ele outro dia também. Carlos Lima, Bruno Voloche. o Bruno já estava dedicado mais ao vôlei, Ao esse vôlei. período que eu fazia. Então tive grandes parceiros na reportagem. Era o Sérgio Loredo, uma turma bacana, aprendi muito com comentaristas, tal, com muita gente que eu trabalhei. E foi bacana. O Luiz Carlos Júnior chegou a vir na Vila Belmiro fazer um jogo Santos e Fluminense. E essa experiência foi bacana. Não tenho assim, eu tenho amizade com o Reinaldo, que era o coordenador da época, com o J. Júnior, que me aproximei bastante através de vocês, o Douglas Porto, eu sou muito grato. Fiquei um fim de semana com a minha família num hotel e o Jota estava lá. E ele sabia quem eu era de nome, mas não me conhecia pessoalmente. Aí eu fui lá no café me apresentar para ele, que eu sou fã do Jota do tempo que ele narrava na Rádio Gazeta. Depois ele foi para Bandeirantes, na Bandeirantes se incorporou à equipe do Luciano do Vale quando se tornou um nome nacional. Ele é uma pessoa boníssima. Ah, demais. É um santo, J. Júnior. Todo mundo adora ele, Paulo Soares e alguns Eu colegas. tenho pena de não ter participado do Só Esporte. Foi eu antes Eu naquela ocasião. tava fechando região em pauta. Eu tava nesse tentando dia. me lembrar por que era. Aí o Ted fez sozinho, conversou sozinho com Foi, o J. Júnior. Não, um cara maravilhoso. Eu fiquei emocionado de participar. Então, o que eu queria dizer é que aquele período foi muito bacana, um aprendizado para mim. Comecei, como eu disse, não muito bem, que estava destreinado. Aos poucos no futebol foi me soltando. Tive sorte de fazer o Santos, com o Leão de técnico, o Luxemburgo de técnico. Fiz jogo da Portuguesa Santista na Elite Portuguesa em São Paulo. Num jogo Portuguesa-São Paulo, que o Nenê Belarmino era o técnico da Briosa, morreu o Filpo Nunes. E nesse dia, por gostar e conhecer da história, as informações que eu fui dando, a coordenação do Rio falou que continua, vai passando informações que muita gente não conhece. Então essas coisas facilitam a vida da gente. É a história de novo. A história sempre vai estar presente, em qualquer momento. Só as pessoas que às vezes não dão valor ou têm uma preguiça de pesquisar é que não vão valorizar a história, porque em qualquer matéria cabe um dado. Domingo a gente vai estrear uma coluna de carnaval na Tribuna e a primeira citação que eu faço é aos antigos colunistas de jornal, porque antigamente todo jornalista, eu comecei com a citação do J. Muniz, que fez coluna de carnaval no Diário no Cidade de Santos, do Pedro Bandeira Júnior, do Irineu Camargo, do José Eduardo Barbosa, o Lorde Costeleta, que foi da pesquisa da Tribuna e fez uma coluna de carnaval 10 anos no jornal. Então a história não pode ser esquecida e essas pessoas têm que ser reverenciadas no jornalismo, no futebol, como disse o Cafu. Se não houvesse o campeonato, o bicampeonato, o tri, não existiria o tetra nem o penta. Edu, como é que é acompanhar de perto a formação de repórteres de esportes, assim? Você, na tua trajetória de TV Tribuna, você viu muitos, assim. Hoje tem a Débora Carvalho, que até na cobertura da morte do Pelé fez um trabalho brilhante também, né? E como é que é acompanhar a formação, assim, dessas gerações de repórteres? Eu dei muita sorte, né? Porque alguns eu escolhi, outros foram indicados, outros batalharam e chegaram a esse ponto. Todas as pessoas que passaram comigo na cobertura do Santos, né, que é a principal vitrine que tem a TV Tribuna para a Globo,
foram muito educados, atenciosos, acreditaram em mim. Então nós tivemos aí uma lista de grandes profissionais. Então eu fui o primeiro repórter do Santos, na TV Tribuna, veio o Vladir Lemos, que hoje é o diretor de jornalismo da TV Cultura, um excelente texto. Depois passou o André Argolo, um excelente texto, que foi o editor do Expresso depois. Depois veio o Abel Neto, ótimo texto, ótimo colega. A Vanessa Faro, na época não, mas hoje minha mulher desde 2011, né? Quando ela cobriu o Santos, a gente só trabalhava junto. Da Vanessa passou o Leonardo Zanotti, passou o Thiago Wigert, passou a Vanessa Martins, e depois, na gestão do Thiago Leifert, de São Paulo, ele começou a solicitar, pediu para indicar alguns repórteres. Então veio o Renato Cury, a Glaucia Santiago, o Flávio Passos, a Débora Carvalho. Todos tinham muito interesse em aprender, todos tinham muita humildade em aprender, todos ouviam muito. A gente está aqui para ajudar, a gente quer dar essas dicas, né? Essa dica da história, por exemplo, para a Débora foi essencial. Graças às entrevistas que ela tenha feito nesse curto, ela entrou em abril aqui na TV, então ela vai fazer 1 ano ainda, né? Se não for para outra empresa, se não continuar aqui. Então, as entrevistas que ela fez antes com Clodoaldo, com Lala, com Manuel Maria, principalmente, com outros veteranos, foram fundamentais para ela ser bem recebida, acolhida e fazer um ótimo trabalho durante as homenagens ao Pelé. Então, aí a história de novo. Quer dizer, essas pessoas que a gente ajudou a formar, esse talvez seja o meu maior orgulho na profissão, essas pessoas se deram bem porque tinham capacidade de trabalho, competência e tiveram humildade para aprender. A gente está aqui para ajudar. Eu vou dar uma dica que eu considero boa. A pessoa segue ou não segue. Aí é livre-arbítrio, né? Exato. Cada um sabe o que faz. Então eu dei muita sorte. Essas pessoas todas fizeram ótimas tabelinhas comigo, acreditaram e a gente fez muitas coisas bacanas. Graças a Deus eu sou amigo de todos. O Flávio foi o que ficou, acho que, menos tempo, mas você vê a Glaucia fazendo sucesso na ESPN, o Renato Cury na Globo, o Vladir na Cultura, o André optou por sair do jornalismo para trabalhar com o editor de livros, né, com editoria de livros. O Abel na ESPN. O Abel na ESPN. A gente fica muito feliz, porque quando uma pessoa chega e você abre as portas e ajuda, quando ela vai embora, ela leva tudo. Ela leva o conhecimento, ela leva tudo que ela aprendeu. Fica aqui a saudade, a gratidão, mas leva tudo. E pra gente, quando essas pessoas se dão bem, é o reconhecimento de que você fez alguma coisa de bom. E uma outra coisa que você falava fora do ar ainda, que você vai às faculdades de jornalismo e pergunta quem aqui gosta de esporte? Sim. Não, todo mundo... Não, tô falando de esporte, não de futebol especificamente. Exato. Porque o pessoal quer cobrir a Libertadores, a Champions League, mas não quer... Não, quer começar cobrindo a Libertadores, não dá, gente. E esquece que o esporte é muito mais amplo, tem... Não, e para você começar, vamos dizer, é um caminho a ser trilhado. Porque, vamos dizer, um recém-formado, vocês não que são diferentes, já estão há um tempo na profissão, os nossos também, mas você começa um recém-formado que tem vocação para o esporte, você percebe isso. Se ele for no Santos, ninguém vai dar a menor bola para ele, menos que ele quebre uma garrafa na cabeça de alguém para ser notado. Então, mas se ele for fazer o trabalho, ninguém vai dar atenção para ele. Por isso que ele ir ao Jabaquara, à Portuguesa, ao esporte amador, ao futsal, à várzea, vai dar a ele um traquejo da abordagem à pessoa, de criar um olhar para descobrir a história atrás desse goleiro da várzea, tem essa história aqui. Entendeu? A história, mais uma vez, o Graceto, que morreu recentemente, estava no jogo do Pelé em Cubatão. Então, 56. Então, quer dizer, você vai, com a juventude, aprender a observar e a ver os caminhos. Por isso que eu falava sempre para os estagiários que trabalharam comigo. A Portuguesa joga domingo às 10, chega às 8, abre o portão lá, entra lá, vê o que acontece antes de chegar. Como eu falei, um dia eu levei um estagiário para mostrar para ele como as histórias acontecem na nossa frente. O gerente da Portuguesa era o Edu Marangon, craque do Palmeiras, revelado pela Portuguesa, do Palmeiras, do Santos, da seleção brasileira, e o Ataliba era o técnico do Diadema. Sim. O Edu, gerente da Briose, o Ataliba, técnico do Diadema. Se encontraram, rendeu mais uma matéria. Para quem gosta, mas o novato não ia conhecer. Mas se ele estiver do lado de alguém e perguntar, é simples, você é um novato, você está começando no jornalismo, se todo mundo for com o microfone atrás de alguém, você vai lá e pergunta quem é aquela pessoa, para você saber. Se duas pessoas se abraçam, formam uma roda em volta para ouvir aquela história, você vai lá e pergunta, quem são esses caras?
E aí, daí você vai partir o interesse e o reconhecimento. Aí o cara vai lembrar, pô, esse é o cara que cobre futsal, esse é o cara que cobre carnaval, esse é o cara que gosta da várzea. E outra coisa, Edu, até isso eu conversei com o Ted já várias vezes, você tratar esporte pessoal chamado de esporte amador, português, Jabaquara, você consegue usufruir Ah, sim. do acesso que as pessoas te dão. Elas têm histórias maravilhosas, têm Exato. histórias bacanas que merecem ser contadas e te dão essa abertura pra O você interesse contar. é enorme Você delas não, para que você... começando agora, você não vai contar a história do João Paulo, do Bauerman, porque dificilmente o acesso Sim. vai ter acesso Não. tão franco a ele, mas Pega isso aí que você falou, Anderson. Pega um jovem estudante, recém-formado, ou ainda estudante, estagiário, só na portuguesa. Sérgio Guedes jogou no último jogo do Pelé com a seleção brasileira. Sim. 1 ponto. Maurício Ramos jogou no Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado. Algum Foi, título foi. no Palmeiras. 12, Zagueiro da 2012, portuguesa. É. Aí você vai além, tem o goleiro. Você vai procurando, tá? A história tá ali. No jogo da portuguesa, pode estar o Marcos, ponta-direita do Corinthians da seleção, pode estar um ex-craque da portuguesa. Eu, há uns anos atrás, encontrei o Gonçalo, que era um craque da fita azul, craque do Santos, craque do São Paulo. Nossa. Meu, sabe? A história está à sua frente, seja no Jabaquara, em qualquer lugar. O Pituca, jogador do Santos, viu os jogos da Portuguesa Santista. Sim. Então, tá ali, há uma foto histórica em que o Pelé e uma turma de jogadores do Santos estão assistindo o jogo na arquibancada da Portuguesa Santista. Não pode sair da redação, Portuguesa Santista, Jabaquara, esporte amador, futebol de botão. Cada evento tem uma história diferente, que se você chegar com boa vontade para contar essa história, você vai voltar para a redação satisfeito e vai contar uma história que vai te satisfazer, como dizia o Heron Brum, grande jornalista da Tribuna, que dirigiu a Rádio Tribuna com o sucesso do jornalismo em 86 e 87. Trabalhe, em primeiro lugar, para você. Se você fizer um bom trabalho com satisfação, quando você voltar para casa, você vai estar com o dever cumprido. Verdade. O Edu, conversei com o Anderson há pouco tempo, quando acabou, durante e quando acabou. Acabou é modo de falar, né? Quando houve o sepultamento do Pelé, que era uma cobertura que não havia padrão de comparação, né? Não havia. Jamais vai haver outra. Eu acredito que não vai haver. Nunca mais. Não houve e não vai haver. E juntando até com o que você falou sobre buscar as histórias, esses dias, eu falo especificamente do dia da morte, mas principalmente os dias do velório. Sim. Segunda e terça-feira, dias 2 e 3 de janeiro. Ali houve um manancial de histórias tão grande que não precisava nem procurar muito, porque era tanta gente circulando, era tanta coisa, que ali era um prato cheio para tanta coisa que se 230 mil descobriu, histórias. né? Oi? Sim. 230 mil histórias. Exatamente, 230 mil histórias. Era tanta gente e é um momento para isso também. Você falava da portuguesa, do Jabaquara. É outro momento também que era pro recém-formado estar ali, né? Na medida do possível, falar, poxa, eu vou aproveitar esse momento, né? Aproveitar esse momento para mim também. E teve gente que mesmo sem estudante, sem estar credenciado, foi lá tentar administrar alguma coisa. Toda a cobertura da morte do Rei Pelé. É a oportunidade que você tem, né? Nós assistimos na nossa frente a história sendo contada, Exato. né? Sobre o maior jogador de todos os tempos. E quantas pessoas que a gente viu estavam emocionados. Quantos jovens que a gente ouviu falar disso, né? Que a gratidão de participar dessa cobertura foi diferente de tudo. É o que a gente mais velho esperava, imaginava. Né? Tinha algumas dúvidas sobre as redes sociais nos últimos tempos, os comportamentos, as críticas contundentes ao Pelé por causa de problemas pessoais. E quem não os tem, né? Mas graças a Deus houve um respeito muito grande. A imprensa séria, a maior parte, separou os assuntos. Agora é o Pelé que está ali, é o Edson, o Pelé vai ficar eterno, todo mundo falar, mas é um momento em que você viveu a história à sua frente. Então fica registrado. E ali, como eu disse, escrevi isso para muitos jovens. É um momento que não vai ter outro igual e que vocês testemunharam. E que aí você tem que valorizar a história. Exato. Porque quem conhecia um pouco mais fez uma cobertura um pouco melhor. O Edu, nesse tempo de TV Tribuna que você tem, muito tempo editor, hoje como diretor de esportes, enfim.
Eu acho que um dos grandes feitos da TV Tribuna foi emplacar um Globo Repórter também, né? Assim, porque é difícil você conseguir emplacar Globo Repórter, né? Na verdade, para fazer justiça, o que nós conseguimos em 2012, a primeira vez, foi um Globo Repórter, o primeiro realizado no estado de São Paulo, com da data. Quando eu fui a Curitiba em 2011, o Wilson Serra, que era o editor, quando eu estava assim, ele falou: eu vou te mostrar um projeto novo. Era o Globo Repórter dos 50 anos da RPC. Eu trouxe essa ideia para cá, para o Roberto Santini, que falou imediatamente com a Globo, e fizemos o primeiro Globo Repórter do estado de São Paulo, em homenagem ao aniversário de uma emissora afiliada, foi o da TV Tribuna. Depois disso, conseguimos emplacar 1 ou 2 blocos nacionais do Globo Repórter. Não conseguimos ainda emplacar um programa inteiro, que eu tenho certeza que vai sair na gestão do Alexandre Lopes, pela ousadia, pela gestão moderna e competente que ele está implantando. Então, isso vai acontecer. Ele conseguiu fazer o outro programa especial de 30 anos, né? Só depois que nós fizemos o de 20, que a TV Tem, EPTV, fizeram os seus especiais de aniversário. Então a TV Tribuna foi pioneira nisso. Não conseguiu ainda fazer um sonho desde o Carlos Alberto Manente, que passou pelo Ivan Rodrigues, passou por mim, e quem vai conseguir fazer, você pode anotar, com certeza é o Alexandre Lopes, que é muito ousado e vai firme atrás das intenções dele. Então, mas foram programas especiais, porque ocuparam espaços diferentes e contaram histórias diferentes na ocasião. Com a nossa equipe, ainda tínhamos Rosana Vale, tínhamos a Fabiana Faria, a Vanessa Fábio e o Léo acompanharam com o Moisés Lopes e o saudoso Ió do Pelé no Gabão. Imagens impressionantes das pessoas querendo tocar nele, querendo falar com ele. Mostramos agora, né, nessa reta aí de homenagem. Quer dizer, são momentos que você guarda, como agora o programa já na gestão do Alexandre, que ele fez o especial sugerido por ele, do Rodrigo Bocardi e do Rodrigo Nardelli juntos no Bom Dia São Paulo. Inédito, nunca se viu aquilo, um apresentador local ficar 2 horas apresentando o programa com o apresentador de São Paulo. Então são coisas que a gente não vai esquecer nunca, que a gente vai conseguindo com as equipes, com as gestões diferentes, com os profissionais competentes na edição, na reportagem, nas imagens dos repórteres cinematográficos, na edição de imagem, todo mundo, os operadores de câmera, estagiários, na participação de todo mundo é que a gente busca o melhor resultado. E tem que ter garrafa vazia para vender, né? Sempre, né? Você tem que procurar sempre isso para poder apresentar o resultado. E a gente, aqui nesse programa, né, nesse podcast, melhor dizendo, os copeiros, por um tempo, né, a gente, lógico, falou de Copa do Mundo, enquanto a Copa do Mundo rolou, um pouco antes, durante e um pouquinho depois, né, assim que terminou, e a gente continua falando um pouco de memória, mas lógico, não podemos deixar de falar de futebol, especificamente o futebol. O Edu, a gente, falando de Santos, né, do Santos em específico, o Santos que já há 2 anos, desde que perdeu a Libertadores, vive esse problema de lutar na parte de baixo da tabela. Eu queria que você falasse um pouco da tua expectativa para esse ano de 2023. Você viu um Santos, lembrando que é um ano de eleição, é bom lembrar, o Santos vive um ano eleitoral em dezembro. Será que o torcedor do Santos vai ter mais um ano de sofrimento, ou vai ser um sofrimento um pouco menos, sem querer ser redundante, mas já sendo um pouco menos sofrido do que 21 e 22? Né? Eu sou um cara que me considero sério pelas intenções. Então, se eu fizer qualquer trabalho, eu vou procurar trabalhar com as melhores pessoas, com as melhores ideias, com pessoas que levam a sério a profissão, qualquer que seja. O ano passado, o Santos chegou ao fundo do poço no sentido de se apequenar. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um time do tamanho do Santos, das conquistas, dos profissionais, dos jogadores, dos que passaram por aqui, você não pode pensar no Lisca. Desculpe. Nada contra ele que tenha muito sucesso, que faça a sua vida profissional, mas é um treinador de poucas ideias, que se preocupou até agora mais com o personagem do que com o conteúdo do trabalho. Quando o Santos começou a pensar no Lisca, eu falei para vários colegas da redação, Matheus, Regis, na sala de esportes, com o Heitor, com o Bruno, o Santos está se apequenando. Não pode chegar a esse ponto. O Santos, agora, o que acontece? O Santos pode ter outros problemas. Pode. Não tem grandes contratações, não tem grandes nomes, a não ser o brilho dos meninos. Aí o João Paulo, o Marcos Leonardo, o Ângelo e um outro talento está surgindo. Ponto.
Agora, quando você contrata o Falcão, você viu a reação sobre a contratação do Falcão. Dos mais velhos, uma reação muito positiva. Dos mais novos, de desconfiança. Mas é uma pessoa do ramo e que é sério. Ele procurou um técnico que já fez bons trabalhos no Inter e especialmente no Fluminense. Não veio com um personagem. Não veio com uma pessoa que nada acrescentou. O Lisca foi muito mal no Santos. Não acrescentou nada. Falou um montão de besteira. Inclusive que se desse 5 anos ele resolvia o problema do Santos. Meu... Nem 50 anos. Não é a pessoa com perfil para trabalhar aqui. Ele tem que rever a carreira dele, esse comportamento. O Claudinei, quando assumiu o esporte, o Claudinei falou assim, não espere um cara que vai subir no alambrado, eu vim aqui para trabalhar. É isso que se espera de um técnico de futebol. Se você quer ser um personagem, você vai para o BBB, você vai procurar outro caminho na sua vida. Então, o Santos se apequenou muito quando pensou nessas possibilidades de um técnico assim. Com o Falcão ou da Helma, eu acho que o Santos pelo menos entra na rota da seriedade e de buscar um compromisso e melhores resultados. Pode dar errado? Pode, claro que pode. Na vida pode dar certo, pode dar errado. Agora, eu estou confiante que mesmo sem grandes reforços, vai ser um ano de mais tranquilidade. Espero não errar. O presidente já reconheceu várias vezes que não entende de futebol, que não é do ramo. Então, falhou em demorar a escolher um executivo de competência. Agora, o Falcão é competente. Está muito afastado, ele quer ser técnico. Esse é um problema. Ele queria ser técnico, né? E deram o cargo de gerente. Eu gosto do Falcão, sou fã do Falcão e espero que ele desempenhe bem o cargo que foi contratado, de coordenador esportivo. Então eu tenho esperança que vai ser melhor. Certeza eu não tenho, mas o fato de trabalhar com pessoas mais competentes, menos folclóricas, já é um ponto positivo. Vou atravessar o canal, vou para o Eurico Mursa agora. Sim. Vamos falar da Portuguesa, dessa Série A2 aí também, que promete ser bem puxada aí. Tem times tradicionais, tem Ponte Preta, enfim... Como é que você analisa esse trabalho que o Sérgio está fazendo? O Sérgio que volta a Briosa, tem um time montado agora, teve tempo para poder montar o seu time e estreia já nesse domingo aí contra. Olha, eu estou confiante na Portuguesa. Eu acho difícil subir, para começar já pela resposta mais objetiva. Por causa dos concorrentes e por causa do investimento. A Portuguesa investe menos do que os seus concorrentes. Sim. Mas tem, em compensação, um técnico sério, um técnico competente, que vai buscar jogadores que ele se identifica, que ele entende, que ele acompanha, que ele segue o tempo inteiro. O Sérgio defende uma tese há alguns anos que se a Portuguesa disputasse a Copa Paulista e ficasse com o futebol inteiro, ela criaria uma casca e uma situação de ser mais forte na disputa da Série A2. Eu concordo com ele. Então, a Portuguesa, eu espero que faça uma boa campanha. Claro que tem que se classificar nessa primeira fase, né? Senão vai ser um péssimo resultado. Mas eu confio no Sérgio, confio no trabalho que a equipe montou. O Cassiano também é muito dedicado. O Rafael Ferro está lá, e os jogadores têm experiência, Maurício Ramos, o goleiro Leandro, tem também o zagueiro Lucas Cunha que está chegando aí, e outros jogadores de condição para fazer um bom trabalho. Eu repito, eu estou confiante numa boa campanha, não sei se sobe porque a concorrência é desleal em termos de investimento, em termos de planejamento há mais tempo do que a Portuguesa. Mas o Sérgio fez um trabalho muito bem organizado, muito bem feito, mas no futebol falta um detalhe, as peças têm que se encaixar para o resultado aparecer e poder comemorar um título. Lembrando que o Santos estreia contra o Mirassol, né, nesse sábado, 20h30, na Vila Belmiro, e a Portuguesa Santista enfrenta o Novo Horizontino, que aliás o Walter Dias lembrava muito bem no Facebook, eu me lembro bem disso, na ocasião que o Marcos Martiniano era dirigente do São Vicente, não da Portuguesa. Que ele sentou na marca de pênalti. Sim, 10 anos, né? 10 anos, né? Fez 10 anos. Exatamente. O Walter Dias colocou isso. Lembrava disso. Na verdade vai fazer, acho que vai fazer, eu não sei se vai fazer, porque não é agora em janeiro, acho que é março. O campeonato daquela divisão começa depois da Série A2. Isso, exatamente. E não havia cristão, até que ele foi convencido pelo presidente, o Edivaldo, né, para sair dali, que senão o jogo não continuava. Vou aproveitar, estava na Portuguesa aqui, vou voltar no tempo. Estamos em 2023, faz 20 anos daquela campanha da Portuguesa Santista que bateu semifinal do Paulistão ali, perdeu pro São Paulo na semifinal. O que você lembra daquela campanha, assim, de acompanhar da equipe, da TV Tribuna, acompanhar aquele momento da Portuguesa do seu Pepe? É muito bacana, né? Primeiro que cai naquilo que eu falei agora, é o comando. Um comando sério, competente, um homem de história, o seu Zé Macia, o Pepe. As peças se encaixaram.
Então você não imaginava que o Rico e o Souza, que eram refogo de outros times, né? Chegariam aqui e aí fariam tão bem para Portuguesa. O Adriano teve grande momento, o goleiro era o Maurício. Maurício. Então, o zagueiro que já estava em fim de carreira, eu esqueci o nome dele. Zambiase? Zambiase. Então, começa tudo por um planejamento. O seu Pepe recebeu os jogadores, grande parte do Taveira, né? Que tem experiência no meio, pode ser discutido ou não, mas tem experiência, isso ninguém vai discutir. E o Pepe soube fazer, daquela elenco que ele recebeu, um time de futebol competente para chegar na semifinal contra o São Paulo, que era dificílimo. Mas uma campanha inesquecível, comandada por um cara sensacional que é o Pepe, e que deixou na história, né? O Rico, o Souza, o Adriano e outros jogadores que fizeram muito pela Portuguesa naquela temporada. A gente fica com umas boas lembranças. A Praco TV foi ótimo, que nós tínhamos 2 times na primeira divisão, né? E 2 times jogando muito bem. O Santos tinha vindo de um ano espetacular, né? 2002, né? E perde para a Portuguesa Santista em Urico Múrcia. A noite chuvosa Da voadora do Fábio Costa, exatamente. Só para variar. Os gols do Rico. Então, outro dia estava circulando essa matéria pela internet, é uma matéria da Vanessa Faro. Mas o Pepe indignado porque ele até foi xingado. Né? Sim, sim. E tem 2 situações que o Pepe é xingado. Nessa noite aí, né? Com esse time, e lá atrás pela Inter de Limeira. Sim. Eu lembro que ele foi xingado uma vez pela Inter de Limeira. Foi naquela semifinal? Não? Eu não me lembro se foi num jogo em que ele veio na Portuguesa Santista e o jogo do Santos foi em Eurico Mursa. Ah, sim. E aí ele foi xingado e eu lembro que eu apresentava o primeiro bloco do Globo Esporte e eu fiquei indignado e passei essa indignação para o público, né? Que não é possível xingar, não pode xingar o Pepe. Simplesmente você podia lamentar o resultado ou qualquer coisa, mas não xingar essa instituição que é José Macio, o Pepe. E a filha dele, a Cloa, mais velha, me ligou imediatamente para agradecer, porque eu falei, nossa, você precisa da nossa família, eu defender o Pepe, porque certas coisas não podem acontecer. E o Pepe é muito querido, não pode acontecer essa besteira que a torcida do Flamengo fez com o Pelé, um minuto de silêncio. Que foi isso, hein, gente? Que coisa lamentável, né? Que falta de educação, principalmente, num minuto de silêncio, mas, infelizmente, cada um dá o que tem, né? E uma curiosidade até sobre esse momento da Portuguesa, o Edu lembrava, né? 97 a 2006, que a Portuguesa permaneceu na primeira divisão, né? Voltou e permaneceu até 2006, quando caiu. Sim. E foi caindo, agora está na Série A2. E uma curiosidade, daquele momento, bom lembrar, a Portuguesa disputou aquela semifinal contra o São Paulo, chegou na semifinal. 2002, a Portuguesa estava disputando uma repescagem para não cair. Exato. Contra a Francana. O Pepe era o técnico. Pepe, que foi para Franca mesmo com o irmão que tinha falecido, né? O irmão querido dele, doente, que acabou falecendo. E o Pepe salvou a Portuguesa. Ele e o goleiro Reinaldo, foi acho que na disputa dos pênaltis. Lá foi 2-2, aqui foi 2-2 e nos pênaltis a Portuguesa se salvou. São momentos históricos, porque lembrando, a Portuguesa ganhou do Santos num grande momento, né? De 2002 e 2003, que o Santos é o vice-campeão da Libertadores, né? Isso. E vice-campeão brasileiro. Era campeão brasileiro, né? Era campeão brasileiro e ia ser vice-campeão da Libertadores. Sim. E aí exatamente. E depois, no final do ano, foi vice-campeão brasileiro também, né? Também, exatamente. E por ironia, né, a Portuguesa, no segundo semestre, virou o fio completamente. O presidente, na época, tanto do bom quanto do ruim, era o Carlos Alberto Amado Costa. Sim. Aliás, um abraço a ele, faz tempo que eu não vejo. Uma figura, gente boníssima. Infelizmente trouxe aquele pessoal, Israel de Jesus, Futura Esportes, aquelas figuras. Bate aí, para não falar deixa eu até bater aqui. 1, 2, 3. Não, melhor bater mais 3. Mais, 6, 9, 12, 15. E causou Esportes, situações absurdas. O centroavante jogando com a camisa 2. Um negócio absurdo. Quando volta redonda, eu não estava. Roleta russa gigante. Roleta russa gigante. É o que eu falei agora, o personagem. Quando uma pessoa quer aparecer mais do que, sabe, foi retirado daqui, do São Carlense, da Matonense. Enfim, não é pra isso. Ano, futebol é coisa séria. Pode ser descontraído, mas é sério. E no final daquele ano, teve um negócio absurdo. Esse eu estava. Eu e Luciano Ribeiro, um abraço aí. Os 2 ônibus estacionados? Então, era um time da Portuguesa Santista e o time da Futura Esportes. Ah, sim. Eles não podiam entrar na Portuguesa. O Luciano e eu entrevistamos os caras do lado de fora da Portuguesa e o time da Portuguesa. Tinha o Ronaldo Giovanelli, que já tinha chegado, eu acho. Sim.
ele estava treinando lá dentro e tal, e eles não podiam entrar porque havia aquele negócio do contrato. Então, uma situação totalmente para quem tinha sido semifinalista Bizarro, 6 bizarro. meses antes. Não, e que se repetiu no interior, que ele também foi Exato. arrastado de campo no São Calense ou na Foi, Matonense. na Matonense eu me lembro que deu um rolo Ou igual. foi carregado de campo que era um artista, um artista de péssimo gosto, inclusive. Infelizmente a Portuguesa naquela ocasião apareceu muito bem num semestre e Sim, no outro semestre sim. apareceu de uma outra forma completamente diferente. Infelizmente, como infelizmente também tá chegando. Pois é, né? Agora que eu vi o Passa relógio rápido, aqui, né? passa Passou rápido. voando. Passa Passou rápido. voando. Deixa eu ler uma mensagem aqui antes. O Doniel Galdino, boa noite a todos na audiência e chegando no like. Obrigado, abraço, Doniel. obrigado. Obrigado pela audiência, pelo seu comentário. Tem que ir embora mesmo. O Gabriel, a gente tem que ir embora mesmo? Tem. É mesmo? Sério mesmo? Poxa vida. Sacanagem, pô. Eu pensei que você estava brincando, é verdade. É. Tá, não. Edu, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Aliás, o Edu, que é um habitué, né? O Edu falava do Só Esportes. Ele esteve com a Vanessa no Só Esportes, né? Sim. A Vanessa esteve no 3 em Pauta, mas o Edu participou, acho que ao vivo, se não me telefone, engano, por exatamente. telefone. E agora o Edu vem aqui no podcast Os Copeiros. Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado, agora que eu voltei à tribuna, por poder partilhar o mesmo ambiente que você. É porque verdade. a gente... Eu conheço o Edu há Pela tanto primeira tempo. vez. E é a primeira vez que a gente trabalhava na mesma empresa, eu saí, agora voltei, mas o Edu ficava lá em São Vicente quando a empresa veio pra cá. Pessoa 129. Exatamente. Edifício Olímpio Lima. É. Nono andar. E aí, agora andar compartilhamos o mesmo ambiente, né? Eu fico muito feliz com isso e muito orgulhoso. Muito obrigado, viu? Ô, Ted, eu que agradeço. Você e o Anderson são parceiros de longa data. Eu desculpe, não pude participar quando os copeiros falou propriamente da Copa, né? Por causa dos problemas que você já sabe. E a gente fica feliz de conversar com vocês, de participar. E vou mostrar até para vocês aqui o filho que está nascendo aqui, a coluna do Carnaval, na Opa! tribuna que começa nesse domingo. Aí sim. Vai falar de histórias, vai relembrar os antigos colunistas, a Lorde pra cá, a Lady pra cá, entrevista com o Fábio Prisigoda e a Rainha da União Imperial. Cada coluna, domingos, terças e quintas, os domingos, quartas e sexta, vai se definir amanhã pelo Bruno Rios, teremos sempre uma rainha na coluna, abrilhantando aqui. E aqui em cima uma frase, um grito de guerra de um intérprete ou puxador de samba. Ô, Ted, pra Aliás, eu fechar tô com a pro- série das escolas. Opa, é verdade. Pra fechar o programa, Ted, eu fui desafiado antes Ah, da é? gente Aqui, vir pra hein? cá, Ah. pelo seu Eduardo Silva, O que aconteceu? Opa, é A verdade. cantar. Por favor. o tema, o samba da União Imperial de 1994, que homenageou o centenário verdade. de A Tribuna. Ah, não. E eu convido ele a puxar pelo menos o refrão. Não, da- você que sabe, eu não me lembro mais. Eu te desafio e você devolve quer o desafio? desafiar Não, eu vou embora, eu sou convidado. Tá, naquele ano, Só o refrão. a União Imperial homenageou os 100 anos Centenário, da né? Tribuna, Da tribuna. Então, levou o hino pra passarela, cantado por Zinho, Ricardo Pérez e toda aquela Sim. gente boa da União Imperial. Já clareou, eu quero ler. Tribuna em alto astral, arrepiou, mas que prazer. Primeira página, União Imperial. Tá bom. Você virou bem. Parabéns, Anderson. Obrigado pelo convite. Pô, daqui a Valeu. pouco os copeiros tá chegando no carnaval, a gente repete. Os essa. carnavalescos. Os carnavalescos. Carnavalescos. Amigos, um grande abraço a todos. Mais um podcast Os Copeiros finalizado. Sempre lembrando, para a borracharia do Gelson, ali na Afonso Pena, número 14. Se o seu carro tem um problema com o pneu, vá lá na borracharia do Gelson que ele resolve o seu problema no 991631573 do telefone e o 33279074 são os contatos da borracharia do Gelson, Afonso Pena, número 14. E lógico, sempre aquele abraço especial ao Vladimir Matos. Até a próxima sexta, amigos. Tchau, Grande gente. abraço. Até lá. Tchau, tchau.